Os inimagináveis avanços técnicos da civilização, que se tornaram possíveis pela divisão do átomo e pela utilização das energias subatômicas, acabarão por trazer todos os povos a tal proximidade em viagens e comunicação que a humanidade terá de reavaliar suas atitudes. Ou a persistência numa ignorante tolerância vai gerar sofrimento em massa, ou uma abertura para o vínculo espiritual comum entre as almas pressagiará um bem-estar global de paz e harmonia. Esse é um toque de clarins anunciando que chegou o momento de separar verdade e convicções espúrias, conhecimento e ignorância. Os ensinamentos de Jesus, quando compreendidos em harmonia com as revelações dos grandes mestres da Índia, trarão de volta à vida os métodos práticos de percepção intuitiva da verdade, pelo conhecimento direto do eu. A verdade experimentada e o conhecimento científico são seguramente os meios para combater as dúvidas sombrias e os preconceitos que dividem a humanidade. Somente um poderoso fluxo da luz da verdade, que provém da verdadeira comunhão com Deus, pode dispersar as trevas acumuladas ao longo das eras. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? João capítulo 3, versículo 3 e 4. Essas palavras escolhidas por Jesus sugerem sua familiaridade com a doutrina espiritual do Oriente relativa à reencarnação. Um dos significados que decorrem desse preceito é que a alma precisa nascer repetidas vezes em vários corpos até que tome consciência novamente de sua perfeição inata. É uma falsa esperança acreditar que, por ocasião da morte corporal, a alma ingressa automaticamente numa eterna existência angelical no céu. A menos, e até que seja alcançada a perfeição, removendo-se da imagem divina e individualizada da alma os resíduos do karma, não se pode entrar no reino de Deus. Ao criar constantemente novos vínculos kármicos, mediante ações erradas e desejos materiais, e ao adicioná-los aos efeitos acumulados de numerosas encarnações anteriores, a pessoa comum não consegue libertar sua alma numa só vida. Muitas vidas de evolução física, mental e espiritual lhe são necessárias para se desfazer de todos os obstáculos kármicos que bloqueiam a intuição da alma, o conhecimento puro sem o qual não se pode ver o reino de Deus. O principal significado das palavras de Jesus a Nicodemos vai além de uma referência implícita à reencarnação. Isso fica claro com o pedido de Nicodemos por maiores esclarecimentos sobre como um adulto poderia alcançar o reino de Deus. Precisaria ele entrar novamente no ventre de sua mãe e renascer? Nos versículos seguintes, Jesus explica como uma pessoa pode nascer de novo em sua encarnação atual, como a alma identificada com o corpo e com as limitações dos sentidos, pode obter, por meio da meditação, um novo nascimento na consciência cósmica. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João capítulo 3, versículo 5. Nascer da água é usualmente interpretado como uma prescrição do ritual exterior do batismo pela água, um renascimento simbólico, visando nos tornar qualificados para o reino de Deus após a morte. Mas Jesus não se referia a um renascimento envolvendo água. Água aqui significa protoplasma,
O corpo humano, em sua maior parte, é constituído de água e inicia sua existência terrena no fluido amniótico no ventre da mãe. Embora a alma tenha de passar pelo processo natural de crescimento, que Deus estabeleceu através de suas leis biológicas, o nascimento físico não é suficiente para que o ser humano se torne apto para ver ou entrar no reino de Deus. A consciência comum está presa ao corpo, e através dos dois olhos físicos, o homem é capaz de observar apenas o diminuto teatro da terra e o céu estrelado que a circunda. Pelas pequenas janelas exteriores dos 5 sentidos, as almas restritas ao corpo nada percebem das maravilhas que estão além da matéria limitada. Quando se está num avião em grande altitude, não se percebem fronteiras, mas somente a vastidão do espaço e os céus ilimitados. Mas, na reclusão de um quarto, entre paredes sem janelas, perde-se a visão da imensidade. De modo parecido, quando a alma humana é enviada do espírito infinito para um corpo mortal, circunscrito pelos sentidos, suas experiências externas permanecem confinadas às limitações da matéria. Por isso, Jesus aludiu ao fato, também expresso pelos cientistas modernos, de que podemos ver e conhecer apenas o que os instrumentos limitados dos sentidos e da razão nos permitem. Assim como os detalhes das estrelas distantes não podem ser vistos com um telescópio de 5 centímetros. Jesus dizia que o homem não pode ver ou conhecer algo do reino celestial de Deus com o poder limitado da mente e dos sentidos. Entretanto, um telescópio de 5 metros capacita o homem a sondar as imensas regiões do espaço povoado de estrelas. E semelhante, ao desenvolver a percepção intuitiva por meio da meditação, ele pode contemplar e entrar no reino astral e causal de Deus, onde nascem os pensamentos, estrelas e almas. Jesus enfatiza que depois que a alma encarna, nascida da água ou protoplasma, o homem deve transcender as imposições mortais do corpo por meio do autoaperfeiçoamento. Com o despertar do 6º sentido, a intuição e com a abertura do olho espiritual, sua consciência iluminada pode entrar no reino de Deus. Nesse segundo nascimento, o corpo permanece o mesmo, mas a consciência da alma, em vez de estar presa no plano material, encontra-se livre para passear pelo ilimitado império do Espírito, eternamente jubiloso. Deus desejava que seus filhos humanos vivessem na terra com a percepção desperta do Espírito, que modela toda a criação, e assim desfrutassem do divino drama onírico como um entretenimento cósmico. Dentre todas as criaturas vivas, apenas o corpo humano foi equipado com uma criação especial de Deus, com as faculdades e os instrumentos necessários para expressar plenamente os divinos potenciais da alma. Mas, pela ilusão de Satã, o homem ignora seus dons superiores e permanece apegado à limitada forma corporal e à sua mortalidade. Como almas individualizadas, o espírito manifesta progressivamente seu poder de conhecimento ao longo dos sucessivos estágios de evolução. Como resposta inconsciente nos minerais, como sensibilidade na vida vegetal, como conhecimento sensitivo guiado pelo instinto nos animais, como intelecto, razão e intuição introspectiva não desenvolvida no homem, e como intuição pura no super-homem. Disse que depois de 8 milhões de vidas, percorrendo os estágios sucessivos da evolução ascendente, como um filho pródigo viajando através dos ciclos das encarnações, a alma chega por fim a um nascimento humano. Originalmente, os seres humanos eram filhos imaculados de Deus.
Ninguém conhece a consciência divina que desfrutavam Adão e Eva, exceto os santos. Desde o pecado original, o mau uso de sua independência, o homem perdeu essa consciência ao associar sua identidade com um ego corporal e seus desejos mortais. Não é incomum ver pessoas que, motivadas por instintos, mais se assemelham aos animais do que a seres humanos, capazes de reagir intelectualmente. Eles são tão materialistas que, ao ouvirem falar sobre comida, sexo ou dinheiro, compreendem e respondem de modo reflexo, como o famoso cão salivante de Pavlov. Mas se alguém tentar engajá-las numa rica discussão filosófica a respeito de Deus ou do mistério da vida, reagirão sem compreender, como se seu interlocutor fosse insano. O homem espiritual está tentando libertar-se da materialidade, que é a causa de seus desvios pródigos no labirinto das encarnações. Porém, o homem comum não deseja mais do que uma melhoria de sua existência terrena. Assim como o instinto confina o animal dentro de limites estabelecidos, também a razão restringe o ser humano que não tenta se tornar um super-homem pelo desenvolvimento da intuição. Quem venera apenas a razão e não está ciente da disponibilidade de seu poder de intuição, o único que lhe permite conhecer-se como alma, permanece pouco mais que um animal racional, desconhecendo a herança espiritual que é seu direito inato.